Pedro Rodrigues. Declaração de líder, presidente. Da tribuna, vereador Pedro Rodrigues. PSB. Presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem aqui do plenário e também nos canais de comunicação, bom dia a todos. Hoje, presidente, quero usar o meu espaço aqui desse grande expediente para falar um pouquinho sobre a minha missão aqui nesse plenário, entre tantas atribuições que a gente tem como vereador. Mas a gente ouve falar muito aqui que aqui é a casa do povo e que temos a liberdade para expressar nossa opinião. E eu, como é de conhecimento de todos ou da maioria, o meu logo de campanha, então, foi defensor dos princípios e valores judaico-cristãos. Então, naturalmente, que os senhores vão estar me ouvindo falar sobre esse tema, de repente, seguidamente por aqui. Então, hoje, antes de eu começar a minha fala, eu quero recitar uma frase aqui de um filósofo, Voltaire, que diz o seguinte: posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então, isso é um princípio meu que eu tenho também de respeito à opinião contrária, né? Respeitando a todos e amando, assim como o nosso líder nos ensinou a amar a todos, né? Embora a gente discorde, talvez, de alguma opinião. Então, aqui eu queria fazer hoje, com base trazer aqui ao conhecimento dos senhores e a todos que nos assistem, algumas referências sobre essa cultura a qual eu defendo, né? A cultura judaico-cristã, que valores universais extraídos da cultura judaico-cristã aplicado no sistema democrático, social, jurídico brasileiro. Eu não sou a melhor pessoa para falar aqui sobre o direito, né? Porque hoje nós temos aqui muitos colegas do direito, mas é uma colocação simples, de simples entendimento que eu quero deixar aqui, para embasamento da nossa fala aqui. Nas Escrituras, no livro de Êxodo 28, diz o seguinte: trabalhará 6 dias e neles fará todo o seu trabalho, mas no 7º dia é dedicado ao Senhor. A nossa Constituição Federal e a CLT estabelece que o trabalhador não pode trabalhar mais do que 6 dias consecutivos, sem um descanso semanal de no mínimo 24 horas. Isso é um paralelo que eu traço aqui para demonstrar como nós temos muito hoje na nossa Constituição Federal desses princípios, dessa cultura, a qual eu defendo. Também ainda no livro de Êxodo 20:12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. O artigo 229 da nossa Constituição Federal diz o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, é algo que está escrito há mais de 3.500 anos atrás, esse princípio, esse valor. E quando a gente se fala em princípio, o princípio não se muda. O princípio é a base de tudo, né? Inclusive, os princípios de uma sociedade é a base da sociedade, assim como o princípio desse prédio aqui é a base. Se tirar o princípio, se tirar a base, ou se a base for arruinada, vem tudo abaixo, a gente se sabe. Então, seguindo aqui, Êxodo 20:13 diz: não matarás. O artigo 121 do Código Penal brasileiro define o crime de homicídio simples, que consiste em matar alguém. Só algumas referências aqui. Então, tem muito desses princípios, dessa cultura judaica cristã na nossa Constituição.
Êxodo 20:15 diz: não furtarás. O artigo 151 do Código Penal define o crime de furto, que consiste em subtrair um bem imóvel alheio para si ou para outrem. E eu não estou entrando aqui nos detalhes de pena, de essas coisas. São um simples mesmo paralelo, né? Êxodo 20:16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. O artigo 342 do Código Penal prevê pena de reclusão e multa para quem dá falso testemunho. Então, isso estava escrito há muitos anos atrás, muito antes da nossa Constituição, esse princípio. Então, até mesmo aquele, e eu quero deixar bem claro aqui hoje, para os senhores e senhoras e quem nos assiste através desses canais, que eu não estou aqui defendendo uma religião. Não estou falando de nenhuma religião e nem defendendo a minha, a qual eu sou evangélico, né? Mas sim estou falando de princípios. Até mesmo aquele ateu que diz que não acredita em nada, muitas vezes ele defende e atua e se disciplina com base nesses princípios e talvez nem saiba disso. A divisão de poderes. Nas Escrituras Sagradas encontramos um modelo organizacional que pode ser visto como precursor da divisão de poderes nas democracias modernas. Êxodo 18:19. Seja você o representante do povo, Moisés. Esse papel reflete o trabalho de um presidente ou chefe de governo que lidera uma nação. Isso foi uma forma que Moisés liderou o povo de Israel. Êxodo 18:19, seja você... já foi. Números 11, 16 e 17 diz assim: ajunte 70 homens dos anciões de Israel, eles o ajudarão a levar o peso do povo. Assim como os senadores, no sistema legislativo moderno, têm um papel deliberativo e consultivo, os anciões eram responsáveis por apresentar os interesses mais amplos da comunidade israelita. Também Êxodo 18:21, escolha homens capazes entre o povo, estabeleça-os como líderes sobre 1.000, sobre 100, e sobre 50 e sobre 10. Assim como os deputados, esses líderes funcionavam como intermediários entre o povo e as lideranças superiores. Lidavam com disputa e questões menos complexas. Êxodo 18:22, que esses indivíduos sejam responsabilizados por servir o povo com justiça a todo momento. Assim como no judiciário, façam os julgamentos. Os casos mais complexos ou significativos tragam a ti, Moisés. Essas passagens bíblicas que seguem, que segundo a história tem mais de 3.500 anos, como eu já falei aqui, nos ensinam que a descentralização e o equilíbrio entre os poderes é essencial para garantir a justiça e representatividade. E eu concluo aqui com uma frase: a governança eficiente requer colaboração entre diferentes níveis de autoridades, respeito, amor a Deus e ao próximo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedro. Com a palavra...